Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos juntos. Hoje, nesse culto de quarta-feira, estamos aqui gravando esta live, transmitindo para você a palavra de Deus. Ainda permanecemos por mais alguns dias ainda aqui pelo decreto da Prefeitura e do Governo do Estado, mas se Deus quiser, em breve, tornaremos aos nossos cultos presenciais. Desejamos que você aí, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver, você seja abençoado, nos ajude compartilhando esta live e participe conosco deste culto. Deus tem uma bênção para a sua vida. Vamos orar e vamos dar início ao nosso culto. Logo após, estaremos louvando o nome do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho, a palavra de Deus para o nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por poder estarmos juntos nesta quarta-feira, uma vez mais rogando o teu poder, a tua presença, a tua graça. Pedimos, ó Deus, que as tuas mãos estejam estendidas e venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Bendito Deus, que seja uma noite de vitória, de bênção, que cada louvor que será entoado, Senhor, cada vida de cada irmão, cada irmã que participa conosco desta live, seja muito abençoado pelo Senhor. Que haja cura, libertação, salvação, retorno de filhos à tua presença e que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Para nós. Vamos ler a palavra de Deus após esse belíssimo louvor que entoamos para a glória do nome de Jesus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler e vamos uma vez mais orar por todos aqueles que necessitam de uma bênção na sua vida. Aonde você estiver, pode escrever aí, mandar mensagem, estaremos depois orando pela sua vida. Lembrando que nós temos um grupo de oração que é dirigido pelo irmão Fábio Pazini, pela irmã Clementina, e muitas pessoas estão ali intercedendo por você. Você manda o seu pedido, nós colocamos no grupo, e muitas pessoas intercedem pela sua vida. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 20 e 21 e 22. Jó.
Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Senhor nosso Deus e Pai, acabei de ler aqui um versículo de uma grande lição de fé, de perseverança, de obediência, de reconhecimento e também de gratidão. Eu sei que muitas pessoas estão orando comigo e esse versículo já impactou a sua vida. Talvez pessoas que estão orando e neste momento de tanta dor e pandemia no mundo, algumas pessoas perderam seus entes queridos, ou perderam suas empresas, perderam seus empregos, outros perderam até mesmo a sua saúde. Mas estamos aqui orando, Senhor, agora, porque cremos que o Senhor é o bem maior e como Davi nós queremos professar nesta noite, não temos outro bem além de Ti. Tu és o nosso Senhor, és também o nosso Salvador. A Ti tributamos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Pai bendito, se alguém estiver enfermo nesta noite, cura para a glória do Teu nome. Se alguém precisa de uma palavra, que o Senhor ministre no coração e que os louvores que estão sendo entoados possam, Senhor, penetrar nos corações dessas pessoas como uma resposta também da Tua parte. Envolve essa família, este casal, protege, Senhor, cura, abençoa a minha família, abençoa a família de cada um dos meus irmãos, abençoa o nosso pastor presidente, a família dele, abençoa a igreja de Curitiba, abençoa a todos que vão assistir, Senhor, este culto, hoje e também posteriormente. Em nome de Jesus, amém. Eu não me queimarei. Por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo, tu estás comigo, tu és meu Deus, meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confiarei em Ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Tu me amas, eu sei que não abres mão de mim. Tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem, eu sei. Me sustentas, eu sei. Me conheces, tu és meu Deus. Meus amados irmãos, que maravilha termos os nossos queridos irmãos e irmãs participando conosco desta live pelo Facebook, pelo YouTube e também aqui na igreja nesse sistema de transmissão online. Eu fiz uma leitura e eu quero pregar sobre o versículo que eu fiz na leitura oficial, que está no livro de Jó, primeiro capítulo. Diz os estudiosos que Jó é um livro histórico, é verídico.
Não é um livro de um conto ou de uma fantasia, é algo que realmente aconteceu. Cronologicamente, supõe-se que ele é o livro mais antigo do mundo. O escritor do livro de Jó foi Moisés, aquele mesmo que falava com Deus face a face. E tem lições maravilhosas que devem ser aplicadas e que devemos refletir nos dias que nós estamos vivendo. Capítulo 1, vou ler novamente, que talvez você não pegou desde o começo desse culto, mas diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O livro de Jó é um livro muito maravilhoso que revela a fidelidade de um homem, testemunhada pelo próprio Deus e contemplada pelo inimigo de Deus e dos homens. O livro de Jó relata a história de um homem muito abençoado. Jó era um homem muito poderoso em bens materiais, em conhecimento sociológico na sua época. Era uma pessoa conhecida, muitos servos, muitos animais. Ele tinha muitas coisas, e a história é muito linda, e eu recomendo você ler o livro de Jó. Certa vez eu fiz uma campanha de cada dia, em jejum, ler o livro de Jó. Acredite, consegui muitas vitórias na minha vida por lições que eu aprendi no livro de Jó. Mas o livro de Jó tem 3 pontos maravilhosos que nós devemos observar. Primeiro ponto é o livro que revela a graça de Deus. O segundo ponto revela a soberania de Deus. O terceiro ponto revela a adoração e fidelidade genuína de um servo de Deus. Anota aí: graça, soberania de Deus, adoração e fidelidade genuína de servo de Deus. A história é muito linda e se discorre quando todos os filhos de Deus vêm se apresentar, vai no meio deles também o diabo. E Deus provoca o diabo num diálogo, falando acerca do seu servo Jó. E Deus começa dizendo: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus diz assim: viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Aí, imediatamente, o diabo já dá a resposta, dizendo: também o Senhor cercou ele de bem, né? Por isso que ele vive assim. Mas Deus, que conhece a nossa estrutura, está lá no Salmo de número 103, é um versículo muito lindo. Se você ler o Salmo 103, aquele mesmo que começa: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E ali você vê, para não esquecer dos benefícios, e começa a ler os benefícios, você vai ver nos versículos lá para frente, que diz assim: o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, mas Ele conhece a estrutura. Como que Deus conhece? Porque foi Deus que fez cada um de nós. E Deus conhece cada um de nós, aonde nós somos, temos fortalezas, onde temos fraquezas, onde temos fragilidades, aonde somos mais carentes ou mais deficitários. E Ele invoca ali um homem que era humano e mostra que um humano pode sim adorar a Deus com fidelidade genuína. A verdade é que discorre um diálogo rápido entre Deus e o diabo sai da presença de Deus com a permissão, não é ordem, permissão. Deus não deu uma ordem, mas Deus permitiu que o diabo fizesse com Jó tudo que fez. E por isso que eu digo, vale a pena você ler o livro de Jó. Eu não posso falar tudo aqui nesse período de mensagem, mas eu recomendo você ler, principalmente na quarentena. Livro de Jó é um ótimo livro para você ver e aprender como ser um adorador fiel e genuíno de Deus nesse período que vivemos. Bem, verdade é que o diabo sai da presença de Deus e imediatamente, com autorização, ele investe contra Jó. E você vê a trajetória de Jó, Jó vai perder tudo, ou quase tudo.
A única coisa ou a única pessoa que realmente ele não perde é a sua esposa, é a sua companheira, mas que no momento também desesperador, ela não suporta ver o sofrimento de Jó e pede que ele amaldiçoe o seu Deus e morra. Na verdade, essa palavra amaldiçoa não é bem assim no original. Ela quis se dirigir para que Jó pedisse a Deus a bênção de morrer e cessar o sofrimento. Então Jó, mesmo no sofrimento profundo, que não era só físico, não era também financeiro ou patrimonial, mas era de vínculo emocional, sentimental, familiar, que é as maiores dores de um ser humano, mesmo assim, Jó tem lucidez para falar com ela com equilíbrio, porque ele nem a chama de doida, ele disse, como uma doida falas. Ele nem chamou ela, ele era um homem tão íntegro, tão reto, que se desviava do mal, que até na prova ele tinha equilíbrio para falar, até na dor ele tinha equilíbrio no sofrimento, um verdadeiro adorador e fiel de forma genuína a Deus. Ele diz, como uma doida falas, eu recebi o bem de Deus, então é justo também que eu mereça o mal. Mas o que me chamou a atenção é que a história de Jó é muito triste, pesarosa, dolorosa, mas que não termina num final que o cenário caminhava para que terminasse, ou seja, um cenário triste, um sinal de óbito, de féretro, um cenário de sepultamento e encerramento de um adorador. Não, mas é um cenário que mostra que a soberania de Deus e a sua graça e a presença de Deus triunfaria sobre a vida de Jó. É claro que, olhando as escrituras sagradas, desde quando Deus estabelece o sacrifício para Israel, para que ele pudesse perdoar o pecado do povo, e depois, mais tarde, você lendo o livro de Hebreus e vê o sacrifício perfeito de Jesus, a gente entende que Jesus, como sumo sacerdote eterno, se Jesus já viesse vindo, jamais o diabo sairia com permissão para destruir tudo que destruiu de Jó. E isso eu quero que você pense comigo, que nós hoje somos mais privilegiados do que Jó. Por quê? Porque nós temos um sumo sacerdote eterno, que entrou uma única vez no Santo do Santo, não com sangue de bezerros, nem de bois e nem de cordeiros, mas pelo seu próprio sangue. E ele é sumo sacerdote eterno, e ele intercede por nós diante de Deus. Agora veja, as coisas que Jó perde. Primeira coisa, quando o diabo sai, eu não vou ler todos os versículos, mas eu só vou mencionar para você. Quando o diabo sai, versículo de número 13, diz assim, sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Os filhos e as filhas estavam na casa do irmão, não estava lá, ele estava sozinho em casa. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer nova. Então note que o inimigo, ele foi diretamente primeiro nos bois e nos jumentos. Ele bateu em cima de algo que era importantíssimo para a vida profissional de Jó. Todo mundo sabe que bois e jumentos são animais de carga, de agricultura, de transporte e também de leite, de queijo, de carne e por aí segue. O diabo deu um golpe que atingiria diretamente as finanças de Jó. Todo mundo sabe que muita gente vive muito bem quando tem dinheiro no bolso, é ou não é? Carro com tanque cheio, cartão de crédito, pagamento pagando o máximo da fatura, sem mínimo, sem juros, sem cheque especial. Mas quando vem alguém e toma o carro
e tira o cartão e acaba com o limite, aí a pessoa já começa, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Irmão, tem gente que não aguenta essa primeira prova, você concorda comigo? Na primeira já desiste, já peca, já fica nervoso, que nem o ditado, chuta o pau da barraca, mete o pé no balde e se ira com Deus, com coisa que Deus é obrigado a deixar ele viver, sempre com recursos na sua vida, no que diz no âmbito profissional, ou no âmbito que garante a sustentabilidade da sua autonomia financeira. Então o diabo bateu em cima, ele fere os moços, os empregados de Jó, eles tomam os bois e eles tomam as jumentas. Claro que o boi também tem outro símbolo, né? Mas levamos para este lado que eu mencionei. Então o diabo toma e leva os bois e os jumentos e ainda fere os moços. A segunda coisa depois que você vai ver no versículo de número 16, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Achou que o fogo era de Deus. Cuidado aí com fogo que às vezes não é de Deus, mas olha aqui, as pessoas acharam que era. Fogo de Deus caiu do céu, versículo 16, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer boa nova. Segunda coisa que o diabo toma de Jó, são as suas ovelhas. Ovelhas garantia a lã, garantia a industrialização têxtil na época, a fabricação de roupas, de cobertores, de tendas, de travesseiros e do monte de coisa, além do rebanho, para gerar também leite, queijo, carne e tantas outras coisas. O diabo também atingiu ali, naquilo que nutria as questões internas, a saber, as famílias dos pastores que trabalhavam, dos empregados que trabalhavam, da casa que Jó residia, dos filhos que ele tinha e também da sua esposa. Isso deveria de garantir uma vida de muitos privilégios, mas o diabo destruiu e esse foi queimado. Imagine, a ovelha, meus irmãos, é o animal mais dócil do mundo. Você sabia que a ovelha é o único animal que não tem senso de direção? Ela precisa de ser dirigida. Por isso que quando uma ovelha se perde, alguém tem que ir atrás. Ela não sabe voltar sozinha. Eu fui missionário onde criava ovelhas e eu aprendi muitas lições. Fiquei muitas vezes no campo com as ovelhas sozinho, orando e sendo ministrado por Deus, lembrando a história de Davi. Várias vezes me senti como um Davi, literalmente cuidando de ovelha. Só que não enfrentei urso nem leão. Mas a ovelha é um animal dócil. Ela precisa de cuidados. Ela precisa de óleo na cabeça para o mosquito não sentar, não picar, não gerar um bichinho que entre no seu crânio e faça ela perder o foco, e ela fique balançando a cabeça e morra de fome, morra de sede. É um animal dócil, que inspira cuidados, pastoreio, águas tranquilas, os lugares que elas estavam. Então imagine que morte cruel dessas ovelhas, e abalou também a questão de suprimentos dentro da casa de Jó e também dos seus empregados, das suas vizinhanças e quem consumia esse produto. Mas a Bíblia diz que não para por aí não, versículo 17, estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer a nova. Meu Deus, irmão, agora, além dos bois, jumentos, das ovelhas, os camelos. Todo mundo sabe que o camelo até hoje é usado no transporte. Jó devia de usar esses camelos como transportadora do deserto na época. Ele era um rei no Oriente, ele era um homem rico, e os seus camelos deveriam de ir e vir, trazendo e levando especiarias, mantimento, recursos, tesouros e, por que não dizer, pessoas também. Mas agora vêm os inimigos, e olha bem quem o inimigo usa. Olha bem, os caldeus, 3 bandos, e deram sobre os camelos, tomaram, mataram os moços e levaram os camelos embora. Agora Jó não tinha mais os recursos de transporte, as coisas dificultariam tudo, porque a gente não dá valor muito quando a gente tem. Perde os bois,
perde os jumentos para você ver, perda as ovelhas e perca os camelos. Fique sem transporte numa cidade. Fique sem transporte para você ir e vir no mercado, na igreja, na casa dos filhos, na casa dos pais. Era isso que o inimigo foi atingindo, áreas por áreas, justapostas, cada uma no seu lugar, cada golpe um mais violento do que os outros. Note que as coisas foram vindo de coisas essenciais até coisas indispensáveis. Acabou, levou os camelos, e Jó agora, ouvindo ainda essas novas, chega outro mensageiro e diz assim, estando ainda este falando, veio outro e disse, essa é dolorido demais, e estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre jovens, e morreram. Irmãos, imagina como Satanás é cruel. Ele foi usando pessoas cruéis. Se você observar o perfil de cada um desses, que foram roubando deles, tirando as coisas que Jó tinha, os sabeus, depois os caldeus, e você vai vendo aqui, cada um desses grupos aqui, você vai ver a maldade cada vez maior, o fogo para queimar as ovelhas, mas quando trata dos filhos e filhas, vem o vento do deserto, e o vento não bateu de um lado da casa, Satanás não estava disposto a dar chance para ninguém escapar, e ali estavam os verdadeiros tesouros e riquezas de Jó, porque sabe qual é a maior riqueza de um pai, de uma mãe? São os filhos. Os filhos são tamanha riqueza que a Bíblia chama os de herança do Senhor. E note que um pai, uma mãe, faz tudo pensando e prezando o melhor para os seus filhos. Faz em vida e depois, quando morre, ainda deixa para os filhos, porque os filhos são os nossos tesouros, a nossa herança. E tem um ditado que quem beija o filho adoça a boca do pai. Você já ouviu isso? Porque os filhos são importantes. Se eu falar com você qual é a maior riqueza que você tem, você vai dizer para mim, é o meu filho, é a minha filha, é o orgulho. E os pais querem que os filhos vão mais além do que eles, sejam mais bem-sucedidos do que ele, sejam mais crentes do que eles, sejam mais espirituais do que eles, mais comprometidos. O amor de pai é tão grande que um pai é capaz de entregar a sua vida pelo seu filho. Uma mãe é capaz de entregar a sua vida. Hoje à tarde, eu estava junto com meu irmão, pastor Anderson, ou melhor, não foi hoje, desculpe, foi domingo agora, próximo passado, eu estava com o meu irmão, pastor Anderson, e nós estávamos assistindo um programa da Geographic Channel, canal de geografia, uma coisa assim, né? E ali nós vimos um vulcão que entrou em erupção. E os arqueólogos, os escavadores, escavaram os lugares e encontraram debaixo das lavas do vulcão uma mãe petrificada que protegeu a sua criancinha debaixo, colocou debaixo dela e protegeu. As duas não escaparam, morreu a mãe e morreu a criança, mas o sentimento materno, o sentimento de amor, de proteção. Você acha que aquela mãe não podia ter largado a criança e saído correndo para tentar escapar pela sua própria vida? Pelo menos teria uma chance de ir um pouco mais além, quem sabe até escapar. Mas o amor materno, o vínculo materno, o sentimento da responsabilidade daquele menor e dependente, fez com que a mãe entregasse a sua própria vida e oferecesse o seu próprio corpo como o último escudo de proteção, na última tentativa fracassada aqui na terra de salvar a criança, mas que com certeza foi honrada por Deus no céu. Então veja que os filhos são verdadeiros tesouros, e o diabo fez um vento vir da banda do deserto, bateu na casa do irmão de Jó, nos 4 cantos, e todos morreram. O diabo não teve piedade do moço, não teve piedade da moça, não teve piedade do dono da casa,
não teve piedade da mulher de Jó, que era mãe, não teve piedade de Jó, ele não quis nem saber, ele simplesmente destruiu todos, e eles perderam a vida. Diz a Bíblia que quando esse mensageiro chegou e trouxe essa notícia, e disse: morreram todos, e só eu escapei. Note que a maldade do diabo, ele sempre deixou um para levar a má notícia. Ah, irmãos, a notícia precisa ser dada. Eu não quero ser mensageiro de má notícia, por isso que eu prego o evangelho. Mas sempre tem alguém que corre para levar a má notícia. E a má notícia, ela corre depressa, ela chega rápido, ela vai longe, não é verdade? É a história de Cozi e Aimaas. Quando Joabe matou Absalão, diz a Bíblia que Aimaas saiu correndo e Cozi também. Mas Cozi era o mensageiro. E Aimaas foi correndo, mas não tinha a notícia para dar. Ele não tinha notícia para dar. E de repente chegou Cozi e deu a notícia: o mancebo Absalão está morto. E Davi chorou, Davi lamentou, se entristeceu porque perdeu um filho. Imagine, meus irmãos, este mensageiro que chega e diz: Jó, todos os teus filhos, todas as tuas filhas estão mortos e morreram por desabamento. Foi uma morte terrível. Veio um vento do deserto, deu nos 4 cantos da casa. Nunca vi aquilo, Jó. Jogou a casa com tudo e todos morreram. Que morte cruel, que morte terrível, que sofrimento que aqueles moços e moças tiveram. As meninas, quem sabe tentando escapar, os meninos tentando socorrer as irmãs, quem sabe os filhos caçulas, que estavam começando a aprender a interagir na sociedade da época com os povos, e o diabo não perdoou, porque o diabo não perdoa os teus filhos e nem o meu. Se eles tiverem oportunidade, ele quer destruir a tua família. Não é só os teus bois, não são só os teus jumentos, nem só as tuas ovelhas, nem só os teus camelos, mas o diabo quer destruir você por inteiro, e num ato de requinte e crueldade, com morte violenta contra os filhos. E hoje, quantas pessoas que perderam os seus bens, seus patrimônios, os seus veículos, suas casas, endividaram, perderam o seu crédito, as suas empresas, perderam seus amigos, perderam seus funcionários e estão lutando, mas infelizmente o inimigo bate com força e quer também tirar os teus filhos da casa de Deus, da tua casa. E isso não é novo. O diabo destruiu os filhos de Jó, mas ele também jogou o filho pródigo, tirou da casa do pai, e o moço acabou dentro de um chiqueiro. O diabo, ele quer destruir os nossos filhos. Ele não se preocupa, ele não quer o bem. Não deixe que os seus filhos façam aliança com o inimigo nunca. Não ofereça para os teus filhos Harry Potter, não ofereça para os seus filhos filmes demoníacos, nem satânico, nem esse da internet, do YouTube, que eu não me lembro o nome dele, acho que é Felipe Neto, que semeia tanta desgraça para as nossas crianças. Esses dias rolou aí na internet um vídeo de um homem satanizando crianças através de vídeo, demonizando a infantilidade das nossas crianças, e pais displicentes, pais descuidados, que entregam os seus filhos a todo tipo de entretenimento, de filmes, de musicalidades, de desenhos que são demonismo puro, demônios inanimados. O diabo quer destruir os nossos filhos, quer destruir as nossas crianças. Ele quer pôr um fim nessa geração, porque sabe que essa será a última geração do arrebatamento, a geração em que vai pregar o evangelho a toda criatura. Mas esse inimigo de Deus, ele não poupou os filhos de Jó. Ele veio com tudo e destruiu. E nessa hora, Jó se levanta. De tudo Jó recebeu a notícia, sempre abalado, sempre triste, mas quando falou dos seus filhos, então, diz a Bíblia que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra, olha que palavra, e adorou a Deus. Oh, meu irmão, e tem gente que diz assim: dá-me a paciência de Jó. Cuidado, querido, para pedir isso. Cuidado. Jó teve paciência porque era fiel, reto, íntegro. Porque ele vivia na graça de Deus e na soberania de Deus, porque ele era um adorador fiel e genuíno. Mas ele adora a Deus. E a adoração de Jó, que hoje é tema de muitos hinos, Jó diz essas palavras: nu saí do ventre de minha mãe,
no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, o versículo de número 22 diz assim: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu sei que tem muita gente que saiu da igreja por causa de uma motocicleta que perdeu para o banco. Outro saiu da igreja por causa de um olhar atravessado que o outro deu. Outro saiu da igreja porque alguém fez algum tipo de bullying com ele na igreja. Outro saiu da igreja porque foi substituído na função que tinha. Outro saiu da igreja porque se rebeliou com alguma coisa e se ficou descontente com outra. Outro saiu da igreja porque focou no mundo, olhou as coisas do mundo e se enamorou do mundo e saiu da igreja. Outros saíram da igreja porque tomaram as dores dos outros, se envolveram em questões alheias e estão aí hoje no mundo jogados, humilhados, desviados, caídos nos seus delitos, ofensas e pecados, botando a culpa na igreja, botando a culpa em Deus, botando a culpa em tudo que é organização divina e dizendo, porque Deus deixou isso, porque Deus deixou que acontecesse isso, se Deus é o dono disso, porque Deus deixou eu perder o emprego, porque Deus deixou eu perder minha empresa, porque o meu esposo morreu, porque o Covid deu na minha casa e ceifou uma vida, por que eu agora estou vivendo empobrecidamente? Em vez de adorar, questionam, se rebeleiam, se revoltam, se levantam contra Deus, murmuram contra Deus. Mas Jó não, Jó nos traz lições. Jó adora a Deus dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, eu vim nu para esse mundo, eu não trouxe nada, não vou levar nada, mas aqui eu tenho Deus, eu conheci a Deus e quer saber? Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso foi frieza, pastor? Não. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó era um homem que adorava a Deus e ele orava pelos seus filhos, sacrificava, dizendo assim, porventura os meus filhos, minhas filhas, pecaram contra meu Deus, então eu estou aqui, meu Deus, eu sou o sacerdote da minha casa, estou orando pelos meus filhos, estou intercedendo por eles. Jó sabia que os seus filhos temiam também a Deus, e os seus corpos estavam mortos, mas a alma de seus filhos certamente haveria de ter um destino, como teve, quando Jesus prega aos espíritos que estavam cativos, e leva consigo cativo o cativeiro, e traz a chave do inferno e da morte. Quando ele vence na ressurreição, certamente os filhos e as filhas de Jó seguiram Jesus para o paraíso, já também com Jó, que depois de tudo vai viver 140 e poucos anos, mas também morre. Então Jó era um homem que sabia o Deus que servia, sabia que os seus filhos eram tementes a Deus, e esse momento de caos, de perca, de desespero, empobrecimento, de tudo, ele ainda servia a Deus com integridade e adoração genuína. Ele era fiel a Deus, porém, diz a palavra de Deus, que a história não para por aí. Resumindo, Jó vai perder tudo, e por último, então, ele perde a sua saúde, porque o diabo novamente vai até Deus assim, deixa eu tocar nele, porque pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará em resgate da sua vida. E Deus, conhecendo Jó, diz para Satanás, vai lá e pode tocar, só não lhe tire a vida, porque, irmãos, a vida e a morte está na mão de Deus. Ninguém morre antes da hora, viu? Ninguém morre na véspera, ninguém morre por descuido divino. Claro que existe a soberania de Deus e o diabo ceifa vidas que tentam a sua própria vida, destrói a sua própria vida, né? Mas se nós chegarmos a tempo num suicida, por exemplo, conseguiremos evitar o suicídio, porque quem tira a vida não quer morrer, queria viver, mas não consegue viver, então prefere tirar a sua própria vida. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E Jó vai perder agora a saúde. O diabo toca em Jó e ele fica doente, ele fica tão doente, a história é tão longa que alguns estudiosos dizem que a prova de Jó durou entre 8 a 11 anos. E Jó permanece fiel. E por fim, depois de
sem os seus recursos, sem os seus bois, as suas jumentas, os seus camelos, as suas ovelhas, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos. A vida de Jó mudou, a vida da esposa de Jó mudou. Passou de ser uma mulher esposa de um homem rico, quem sabe um desses que existe hoje lá na Arábia, um sheik, quem sabe Jó era um sheik, um homem muito rico, e a sua mulher tinha de tudo. Agora ela também perdeu tudo, mas ficou junto com Jó, ficou junto com ele na prova, não abandonou, não desistiu. E essa mulher sofreu como Jó. Ela viu todas as riquezas embora, ela viu o velório de todos os filhos juntos, ela viu seu marido perder a saúde, sentar e alguém falar mal dela, né? E tem tanta mulher aí abandonando o marido por uma aventura extraconjugal, né? Por um bochichinho no ouvido, um pequeno elogio aonde trabalha, um pequeno mimozinho de uma pessoa possessa de demônios, de espírito maligno, de adultério e de brincadeiras profanas que vão levá-la para o abismo, e abandonam os seus filhos, o seu esposo, a sua vida. Mas essa mulher não, essa mulher dá um exemplo de fidelidade conjugal, de vitalicidade, de juramento até que a morte separe. Casamento não é férias, casamento não é um contratinho de prestação de serviço que dura 1 ano, 2 anos, um contrato trabalhista. Casamento é vitalício, é uma grande obra que dura uma vida inteira e só a morte é capaz de separar. Quantas que hoje abandonam seus filhos, abandonam seu marido por uma aventura e depois bate com a cara na parede e não tem mais força, foi substituída, gerou mágoa, ressentimento nos filhos, os filhos vão para a droga, marido vai para a bebida, ou o marido a substitui por outra, porque biblicamente ele é livre para casar com outra mulher, e aí o sofrimento vem tudo pelo ministério do engano. Mas a mulher de Jó, ela dá um exemplo de fidelidade, e eu tenho por mim, que quando Jó conduzia o sacrifício, que quando Jó adorava a Deus, a sua mulher estava junto. Era um casal que orava, era um casal que ensinava os filhos, instruía os seus filhos, tinha uma convivência familiar, porque todos os filhos saíram juntos. Então, se os filhos andavam juntos, é porque viviam bem dentro de casa, tinha um exemplo familiar. Mas agora eles não têm mais nada, e a mulher de Jó não tem mais a riqueza, não tem mais os filhos, é uma mãe decepcionada, de luto constante, frustrada, é uma mulher empobrecida. E Jó, além de senhor, deixa de ser senhor, além de dono de patrimônio, fica sem nada e agora perde a sua saúde. E a coisa foi tão séria que ele se senta nas cinzas, com um pequeno caco de telha, e ele raspa as suas chagas pudorentas. E ele sofre tanto, e o sofrimento é tão grande que a sua pele se pega aos seus ossos, escurece, ele perde a saúde, ele emagrece, ele perde o semblante, ele perde a fisionomia, ele perde a força física, ele perde a condição de ficar com a sua estrutura em pé, e ele está totalmente agora desfigurado. Mas uma coisa, Jó continuava. Jó não pecava contra Deus, oh, bendito é o nome do Senhor. Jó não atribuía a Deus nenhum tipo desse mal, e ele dizia para sua mulher: recebemos o bem, também merecemos o mal. Ele não era uma pessoa esquecida, que só lembra de Deus quando tudo está bem. Pior, tem gente que quando tudo está bem não lembra de Deus, não lembra de Deus, lembra de ir esse show aí de riso. Eu não lembro como é que é o nome quando os camaradas vêm fazer stand-up, lembra de ir no stand-up pagar, vai no shopping, tem uns que levam até vodka para dentro de casa, bebida, né? Vão para coisas que não devem, se apartam das coisas sagradas de Deus, voltam às doutrinas de demônio, porque estou vivendo bem, estou tranquilo. Jó, quando estava abastado, temia a Deus, e quando perdeu tudo, continuou temendo a Deus. E outros que têm as coisas e se esquecem de Deus, quando perde, se ira com Deus, briga com Deus, fala mal de Deus, difama a Deus e se revolta contra Deus. Mas essa família dá um exemplo de adoração genuína e fiel diante de Deus, que nós devemos seguir. E a história é tão longa, tão grande, que quando nós vemos, se arrasta por longo tempo. Os amigos vêm querendo encontrar uma fórmula, porque quando você está na prova, quando eu estou na prova, o que não falta é gente para apontar o dedo para você, para mim, e às vezes nós também apontamos o dedo para os outros, ou não? Nós também emitimos juízo, está acontecendo isso porque ele fez isso, aquilo, aquele outro, é ou não é?
E os amigos de Jó vieram e viram aquilo e disseram: Jó, você fez alguma coisa, rapaz, alguma coisa está errada. Você fez alguma coisa e Deus é que está bravo com você. Não sabiam ele que tudo isso era o diabo que estava fazendo por permissão de Deus. Porque no final, Deus queria mostrar não só para Jó, nem só para o diabo, mas para todos nós hoje, que é possível adorar a Deus em qualquer circunstância e situação, e em qualquer lugar, qualquer tempo, em qualquer posição. E aí o que acontece? Os amigos vêm e Jó fica olhando. Lá no capítulo 13, versículo 3, se não me foge a memória, dá a entender que aqueles homens cuidavam da saúde da época, deveriam de ser médicos da época, porque Jó fala uma coisa. Eu não quero me dirigir a todos os médicos, tem muitos médicos de Deus, temente a Deus. Eu fui pastor de vários médicos que estudaram comigo aqui na Vila Santa Inês e são médicos hoje. Só numa casa tem 3 que são médicos. Agora, há pouco, tem mais um que está se formando. Tudo ovelhinha foram alunos meus da escolinha de profeta. Né? Aqui na igreja que eu dirijo mesmo, temos a doutora Gil, uma mulher temente a Deus, professora de escola bíblica dominical. Seu marido são comprometidos com a evangelização. Mas não é segredo para muita gente que tem muito médico que não acredita em Deus. E esses que dá a entender que era médico, eles falam com Jó, e Jó disse: oxalá eu falaria e vocês se calariam. Vós todos, médicos, inventores de mentira. Por quê? Jó sabia que a prova não tinha origem nos seus erros e pecados, embora ele conhecia que era um pecador. Mas a Bíblia é tão linda, tão maravilhosa, que você vai ver Jó na prova, sofrendo, mas com Deus. E lá na frente, no final de tudo, que claro que um livro é muito grande, muito grande, muito maravilhoso, mas no capítulo 36, verso de número 35, você vê uma palavra aqui, ó, que diz assim, ó: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Já mostrando quem era Deus e também dizendo assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícia. Também versículo 16 assim: assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Jó vê tudo aquilo, e quando seus amigos acham que sabiam o problema, Deus fala: olha, vocês precisam receber a oração de Jó, falando para os amigos de Jó. E quando eles achavam que foram para socorrer Jó, Jó ora por eles, e Jó ora por eles, e diz a Bíblia que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E eu gosto do capítulo 42, versículo de número 2, quando Jó se humilha perante Deus e ainda lhe dá glória. Ele começa dizendo assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, em que eu não compreendia. Oh, meus irmãos, quando nós vemos a história de Jó, tão linda, tão maravilhosa, e Jó vai ser tão abençoado por Deus. E concluindo essa mensagem, Jó, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício, e ele ora pelos seus amigos e Deus os abençoa. E no capítulo 42, versículo de número 16, que eu vou ler para você, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles deu-lhe uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve, escuta bem, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 jumentos,
e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra, diz a Bíblia, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. 140 anos, e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, abençoadamente o dobro do que tinha. Agora preste atenção para concluir. Nome da filha de Jó, Gemima, significa paz. Jó deu o nome da filha, paz. Késia significa, a segunda filha, Késia, significa óleo de unção. A canela era uma madeira usada no óleo, que significava unção, paz e unção. E Queren-Apuque, que significa pote de pintura, vontade de viver. Então ele deu o nome de paz, de unção e de pote de pintura, vontade de viver. Meus queridos irmãos, se você está na prova, está sofrendo, perdeu as coisas, perdeu o esposo, ou perdeu o filho, ou perdeu filha, ou perdeu o emprego, ou perdeu o carro, ou perdeu casa, ou perdeu saúde, não blasfeme contra Deus, não murmure contra Deus, mas faça como Jó. Nu eu vim a este mundo, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E adore a Deus, e como Jó, não peque contra Deus nisso, nem atribua esse mal a Deus, mas saiba que além dessa vida, há algo maior, melhor, mais glorioso e poderoso de Deus para você. Eu encerro estas palavras essa noite dizendo que mesmo em tamanha aflição e provas que vierem contra a sua vida, o Senhor não te desampara. Não desampare-se também do Senhor, não saia da presença dEle, não fuja dEle, não deixe de vir à igreja, não deixe de adorar a Deus com seus dízimos, suas ofertas, o seu louvor, a sua vida, com os seus afazeres diários em todo o tempo, esteja louvando e adorando o nome do Senhor. Eu espero que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, onde minhas palavras não chegaram, que o Espírito ministre sobre a sua vida. Permaneça fiel, porque na vida de Jó, o diabo foi envergonhado, e na vida da igreja, o diabo também é envergonhado, e na sua vida, o diabo também será envergonhado, porque Deus quer mudar o seu cativeiro. Neste momento, ore comigo e entregue tudo a Deus, independente do que você está sofrendo, passando, ou situação que se encontre, o Senhor está te vendo dos altos céus. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, eu preguei a Tua palavra sobre o patriarca Jó. Eu contei aqui em poucos minutos, ser uma história tão poderosa, de tamanha história, e também de sofrimento, e também de restauração. Pai bendito, abençoa os corações daqueles que me ouviram e que vão ainda ouvir, que eles aprendam que desistir não é a opção para quem te conhece, pecar contra ti não é a opção para quem foi comprado pelo teu sangue. Senhor, deixar os teus caminhos e a ti não é a opção para quem quer ir morar no céu. Ajuda, Senhor, porque o inimigo investe contra as famílias. Essa doença, esse mal trouxe tanto luto, sofrimento, separação, perca, que muitas pessoas perderam a fé, perderam o sentimento de gratidão, de quererem estar contigo, mas restitui nesse momento, Senhor, fortaleça e levanta cada um. E se alguém estiver passando prova, assim como fizeste com Jó, Senhor, faz com essa vida, muda o cativeiro e restitui para a glória do teu nome. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu encerro este culto, essa transmissão, dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós hoje e sempre. Todos juntos dizemos amém.